Olá a todos, meu nome é Nilson Araújo e daremos início à nossa quinta aula de eletromagnetismo. Eletromagnética, que é o fenômeno no qual um campo magnético variável produz um circuito elétrico, uma corrente elétrica chamada de corrente elétrica induzida. Bem, é o seguinte, pessoal, acho que em 1820 um físico chamado Oerst, ele percebeu que uma corrente que passa por um fio cria um campo magnético ao redor desse fio. Nós vimos isso, inclusive conseguimos calcular o valor desse campo magnético, a força, etc. Bem, desde aquela época começou a se pensar então, ora, se um fio produz um campo magnético, será que o contrário não poderia fazer também? Isto é, um campo magnético produzir uma corrente? Bem, a partir disso aí, como Faraday descobriu que é possível. E também outros físicos, como Lenz, inclusive deduziu uma lei chamada Lei de Lenz, que corresponde que uma corrente devida à força eletromotriz induzida se opõe à mudança do fluxo magnético de tal forma que a corrente tende a manter o fluxo. É o seguinte, pessoal, ele descobriu que ele, ao aproximar um ímã, no caso aqui eu estou aproximando o norte do ímã, a um fio. Isso aqui é um circuito, imagina um circuito fechado aqui, um circuito fechado, um fio aqui em forma de espiral. Lenz percebeu que ao aproximar esse ímã, o norte do ímã, há uma produção de uma força eletromotriz em que faz com que haja uma corrente induzida no fio, no sentido aqui, no caso, no sentido anti-horário, isto é, ele, ao aproximar o norte de um ímã sobre um fio, uma espiral aqui, é produzida uma corrente no sentido anti-horário. Da mesma forma que ao invés de ele aproximar, ele afastar, o norte está apontado aqui para a espiral. Se ele afasta, ele consegue uma corrente induzida no sentido horário, ok? Ele colocou aqui também um voltímetro só para mostrar que há a produção de uma força eletromotriz nesse fio. E ficou chamada então essa lei de Lenz, que é a corrente devida à força eletromotriz induzida que se opõe à mudança de fluxo magnético. Isto é uma tentativa de se opor ao fluxo magnético. A lei de Lenz isso, é uma oposição. Se o campo magnético se aproxima, é uma tentativa de se opor a esse campo magnético. Isto é como se a corrente que é induzida aqui produz um campo magnético que se opõe, é como se tivesse um norte aqui do outro lado, o norte aqui do outro lado, se opondo ao norte acima que se aproxima. Então, a corrente induzida é produzida como se houvesse um norte aqui, um norte se opondo ao norte de cima, ok? Isso é a lei de Lenz. Lei de Faraday e Newman. Esses dois físicos deduziram que em qualquer condutor em que aparece corrente elétrica, aparece uma força eletromotriz induzida. O que ele percebeu, esses dois físicos? Que se nós aproximarmos aqui o nosso ímã, ok, dessa espiral, quanto mais rápido nós aproximarmos esse ímã, maior a força eletromotriz induzida. Isto é, está vendo esse ΔT aqui? Quanto maior esse ΔT, quanto mais rápido for, então menor esse ΔT, mais rápido você aproxima o ímã, menor esse ΔT, com o resultado aqui, a força eletromotriz é maior. Então, quanto mais rápido eu aproximar e afastar esse ímã, eu consigo aumentar a força eletromotriz, isto é, o potencial elétrico induzido. Então, ele deduziu aqui que a potencial elétrico seria a variação do fluxo magnético dividido pela variação de tempo, que é uma lei de Faraday e Newman. Seguindo aqui em frente, tem um exercício aqui, tá ok? Que é o seguinte, indica o sentido das correntes. Ao se aproximar o norte de um ímã de uma espiral,
a formação de uma corrente no sentido anti-horário. O norte aproxima, corrente anti-horário. Então, corrente no sentido horário. O sentido anti-horário não é assim? Anti-horário, ó, anti-horário. Então, a corrente vai sair ó, daqui da esquerda para a direita e vai sair aqui na extremidade. Então, a corrente vem de cima e vai até embaixo. Nós podemos deduzir todo esse sentido através da regra da mão direita. Mas vou simplesmente falar para vocês que, aproximando o norte, há um surgimento de uma corrente induzida no sentido anti-horário. Por outro lado, se nós afastarmos o ímã, a corrente vai sair no sentido horário. Da mesma forma, olha, aqui no caso, olha só, eu estou aproximando o sul. Aproximar o sul, basta eu pensar ao contrário aqui da nossa regrinha. Ó. Se eu aproximei o sul, eu tenho o sentido da corrente no sentido horário. No sentido horário, a corrente sairia aqui, ó, de baixo, sentido horário, sairia aqui em cima. Repetindo, olha só. Primeiro exemplo, ó, se eu aproximo o norte de um ímã, temos corrente no sentido anti-horário. Bem, eu posso falar em aproximar o norte ou afastar o sul. Da mesma forma, ó, se eu afasto, o segundo exemplo, ó, se eu afasto o sul, eu tenho uma corrente no sentido anti-horário. Se eu aproximo o norte, corrente no sentido anti-horário. Memoriza isso. Aproximei o norte ou afastei o sul, aqui afastando o sul, eu tenho corrente no sentido anti-horário. Depois é só pensar o contrário, tá ok? Caso você queira fazer o outro sentido. Correntes de Foucault. Quando um fluxo magnético varia através de uma superfície sólida, há a criação de correntes parasitas que aparecem em massas metálicas como consequência da variação de fluxo que as atravessam. Elas acarretam grande dissipação de energia e elevam a temperatura das peças metálicas dentro das quais se originam. Enquanto não passa a corrente elétrica para a bobina B, o disco gira facilmente, quando acionada pela manivela M. Porém, ao se ligar à corrente que passa por B, iremos experimentar um certo grau de dificuldade para fazer girar o disco. Algo como se estivesse submetido a um intenso atrito que antes não existia. Apesar disso, se insistirmos em fazer girar o disco, essa passará a exibir um intenso aquecimento. O que ocorre com o disco é explicado pela corrente de Foucault, que surge em sua massa, por seu efeito eletromagnético, e de acordo com a lei de Lenz, ela se opõe à rotação do disco, que é uma das causas de seu aparecimento. É o seguinte, pessoal, ó, a princípio não temos corrente nenhuma aqui passando pela bobina. Então nós conseguimos girar aqui, ó, tem uma manivela, nós estamos girando o disco aqui com tranquilidade. Agora, ó, digamos que passe uma corrente na bobina. É criado um campo magnético aqui, ok? O que faz? Esse campo magnético cria um atrito sobre essa peça metálica. Antes era fácil rodar a manivela. A partir do momento que há um campo magnético, fica difícil rodar essa manivela. É criado um atrito devido à força magnética. Se tentarmos insistir no movimento com a manivela, vai começar a haver o aquecimento dessa peça metálica. Isto por quê? É de acordo com a lei de Lenz, que há uma tentativa de se opor ao campo magnético. E você tenta forçar essa oposição, se opor a esse campo magnético, o disco vai começar a aquecer. Essa corrente que produz o aquecimento da parte metálica é chamada de correntes de Foucault. Seguindo mais em frente, estudos sobre transformadores. Os transformadores de tensão, chamados normalmente de transformadores, são dispositivos capazes de aumentar ou reduzir valores de tensão. O fluxo magnético na bobina secundária induz uma tensão elétrica na bobina secundária. É basicamente o seguinte, pessoal, ó, a tensão no primário, a tensão do lado de cá, a tensão que entra, está para a tensão que sai, assim como está a quantidade de bobinas que na parte primária, quanto a quantidade de
de espiras no secundário. É o seguinte, pessoal. Imagine que aqui ó, na entrada esteja entrando 220 volts. 220 volts. Ó, 220 volts na entrada, 110 na saída. Ó. Tenho 220 na entrada, 110 volts na saída. Então, digamos aqui, para manter a proporção, eu posso, por exemplo, ter que ter 2.200 espiras na entrada. 2.200 espiras na entrada e 1.100 espiras na saída. A proporção ficaria 220 por 110, 2.200 por 1.100. Reparem bem, então, ó, mantemos a proporção. A tensão de entrada, que é 220, está para a tensão de saída, que é 110, que é a saída, assim como a quantidade de espiras, que é maior aqui, no caso eu estou falando que é 2.200, está para a quantidade de espiras na saída que eu estou mencionando, que é 1.100, a gente consegue manter essa proporcionalidade. Então, para que haja redução de tensão, devemos ter mais espiras na entrada do que na saída. Agora, se fosse o contrário, eu quisesse elevar a tensão, eu deveria ter mantido mais espiras na saída do que na entrada. Aqui vai estar passando, aqui tem um fluxo no campo magnético, ok? Corrente passando aqui, submetido aqui a um campo magnético, você consegue fazer essa redução de tensão. Basicamente assim que funciona um transformador. Ok? Fazendo isso, nós terminando a nossa videoaula. Posteriormente, iremos fazer mais exercícios sobre eletromagnetismo. Um grande abraço a todos.